Louvado seja Deus por isso. Muito bom estar com vocês aqui na Igreja de Jardim América, quem nos acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook. A Maria, nossa querida Maria, me disse que não poderia estar aqui hoje, mas está nos assistindo, Maria. Então, um abraço para você. Ela foi, hoje, recebeu uma homenagem pelos 44 anos de liderança do Clube Luzeiros do Vale e do Ministério dos Bravadores, né? Que Deus te abençoe, viu, Maria? Continue sendo essa referência para nós e cada dia mais deixando o teu legado aqui para as futuras gerações. Quero mandar um abraço para minha irmã que está assistindo lá de Curitiba, talvez o Matheus, meu sobrinho está junto também. Um beijo para vocês. Tem amigos queridos em Cuiabá, o Gilson Zaviaski, a Neubi, lá para o lado de Porto Alegre também e fora do Brasil. A gente encontra muita gente aí ligada e estão ligados com a gente com a palavra de Deus. O olho humano, não sei se você sabia, mas ele pesa apenas 7,5 gramas. Mas ele tem uma capacidade espetacular. E agora eu quero chamar a tua atenção para a tua visão, para o olho humano. E essa capacidade espetacular é de detectar a luz, distinguir uma infinidade de cores e perceber uma multiplicidade de formas. O olho humano é tão incrível que essa teoria da evolução não consegue explicar como que o olho humano funciona dentro dessa confusão que eles fazem tentando explicar o surgimento da humanidade pelo acaso, né? Eles não conseguem colocar o olho humano dentro dessa narrativa confusa deles. É demais como o olho humano tem uma multiplicidade de formas, né? Como diz ali, a infinidade de valores para nós. É uma metáfora perfeita, dizem os poetas e também filósofos, para consciência, conhecimento. Os olhos conseguem revelar a alma, decifrar o mundo, devassar o universo, explorar o espaço, contar as estrelas e criar horizontes. E mais, são janelas, avenidas, câmeras, filmes, naves. Podem esconder mistérios, cintilar vida, expressar emoções. São os olhos que ditam a moda, determinam o sucesso dos produtos, alimentam a paixão. Sem os olhos você não conseguiria nem mesmo saber se é dia ou se é noite. Incrível, né? E a gente está usando esse dom que Deus nos deu, essa capacidade, a visão, esse órgão tão espetacular que são os olhos, e talvez não entenda como que isso é importante. Eu quero aplicar agora esse contexto de visão e a capacidade de ver com aquilo que nós estamos fazendo com esse dom que Deus nos deu, que é a visão. E como isso está relacionado com a nossa atitude, com o nosso ser, com a maneira como nós lidamos com a vida, conosco e com o mundo. Então vamos comigo para Lucas 22 e nós vamos ler 3 versos, os 60, os 61 e 62. É uma história conhecida, mas eu quero pegar essa narração, de Lucas e levar-nos a uma reflexão sobre a nossa situação e a nossa escolha. Diz o texto assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, e agora, olha bem para essa descrição de Lucas, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E o verso 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha para mim agora aqui, agora olha, usa a tua visão.
Contrastes de visão. Vamos olhar profundamente para essa história contada por Lucas, o médico. Nesse momento da prisão de Jesus e de todo aquele alvoroço entre os discípulos e medo. Mas, especificamente, observe o contraste dessa visão. Divisão dessas visões, né? Pedro, com sua natureza humana, caída, olha Jesus à distância. Então Jesus fixa o olhar no discípulo, mas não com recriminação, mas com compaixão. Eu quero que você observe, porque a palavra de Deus é muito rica, eu já li a minha Bíblia várias vezes, cada vez que eu leio eu aprendo mais, mas observe nessa expressão de Lucas. No comecinho do verso 61, então voltando-se o Senhor, olha como Lucas descreve a atitude de Jesus. Ele não fala assim, de um relance, Jesus olhou, ele diz, fixou os olhos em Pedro. A atenção que Jesus deu foi para Pedro. A importância naqueles segundos ali, mesmo tendo o rosto desfigurado pelas torturas dos romanos e dos judeus, Jesus para e fixa os olhos em Pedro. Por quê? Então vamos entender essa questão. Esta é a experiência mais reveladora do contraste entre como nos relacionamos com Jesus e como Ele se relaciona conosco. Olha Pedro, e observa bem esse detalhe que os evangelistas dão, inclusive Lucas. Pedro acompanha Jesus, mas ele fica à distância. Você pode dizer que é um relacionamento morno, né? Pode dizer assim? Porque nem está perto, mas também não está longe demais. Não está longe demais porque Pedro consegue ver Jesus o suficiente para acompanhar algumas coisas, alguns relances, algumas situações que Jesus está passando. Pedro está ali porque João, o discípulo amado, tinha amizade com aquele ambiente ali, inclusive com algumas pessoas da família do sumo sacerdote, e foi autorizado para entrar ali, porque ele está num ambiente ali onde o sacerdote ficava. E Pedro entrou por isso. Mas mesmo assim, Pedro não quer ficar próximo. Por quê? A gente pode aplicar isso aqui a uma atitude relativa, que nem está lá, nem está aqui. É aquela coisa assim, eu agrado as pessoas que estão próximas a mim, porque eu não me comprometo muito com Jesus, entende? Eu estou aqui como os outros estão. Até fico interessado, até sei que ele fez milagres, como os outros aqui sabem, e viram, quem sabe? Mas eu não tenho nada, assim, 100% de compromisso. É mais ou menos. E por que essa atitude é importante ser entendida? Porque essa é a atitude mais perigosa que tem. Até uma expressão que eu usei aqui, alguns cultos atrás, é o isentão. Aquele camarada que, se você vem e fala assim, olha, vermelho é a cor mais bonita. Ele fala, adoro. Azul, ele fala, adoro. Rosa, amo. É o camarada que ele quer agradar você, mesmo que ele não concorde com você. Mas ele não quer demonstrar que tem uma posição. Ele não está lá nem aqui. Pedro era um homem de palavra, inclusive deixou muitas vezes situações complicadas para Jesus. Lembram da história quando ele falou que ia pagar o imposto, ele não tinha dinheiro? E Jesus mandou lá, vai lá, pesca e você vai tirar uma moeda para você, outra moeda para mim. Ele criava situações difíceis, mas naquele momento, ele demonstrou qual que era o grande problema dele. Ele não havia se definido. Ele estava inseguro e vivendo um relacionamento relativo, sem compromisso. Agora, veja como Jesus trata esse relativismo de Pedro, essa insegurança, essa instabilidade, essa mornidão de Pedro. Jesus faz o quê? Jesus fixa o olhar em Pedro. Jesus olha para Pedro. E por que eu sei que Jesus não fez isso com recriminação? Porque Jesus estava olhando aquele servo que precisava dele e que precisava entendê-lo, que esse lugar que ele estava ocupando, Pedro estava ocupando,
esse relacionamento relativo à distância, sem definir compromisso, sem definir quem ele estava seguindo, faria mal principalmente e acima de tudo para Pedro, mais do que para os outros. Jesus sofreu, sentiu tristeza por ver essa atitude de Pedro e a fuga dos outros discípulos também. João foi o único que ficou perto dele. Tanto que foi o que levou Maria, mãe de Jesus, lá ao pé da cruz. Mas Pedro estava ali, o grande Pedro, forte, o briguento, o determinado, que pegou a espada para cortar a orelha de um servo de Malco. Agora estava ali. Só que essa atitude de Pedro, de sincretismo, sim, porque Pedro, tanto ele estava lá de acordo com Jesus, como ele estava de acordo com quem estava perto da fogueira, com quem estava torturando Jesus, quem estava debochando de Jesus. Então ele estava recebendo influências, filosofias, ideias de outros que estavam ali. Nós vivemos numa situação, num período da história da humanidade muito sério, queridos. Jesus está chegando e ele vem para buscar os seus filhos e suas filhas. Nós estamos percebendo cada dia mais o mundo definindo a sua posição. Pessoas estão declarando o seu posicionamento ao lado da idolatria e do paganismo. E adorando o príncipe das trevas. Está cada dia mais definido isso. Pelas posições sociais, pela música, pela política. Cada vez mais parecidos com Satanás e suas hostes. Mentindo, fazendo injustiças, roubando, agindo de maneira cruel, matando, desrespeito com as pessoas. Cada dia mais a humanidade está semelhante e se aproximando de Satanás. Está tomando uma posição definitiva e clara. Mas existe aqueles que foram chamados por Deus e que têm uma mensagem, que têm uma doutrina, como nós temos, a palavra de Deus, que não podem ficar em dúvida num relacionamento relativo ou indefinido. Já passou o tempo de nós termos um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus, e defendermos a palavra de Deus, e defendermos os princípios de Deus, e o nosso relacionamento com Jesus. Eu não estou dizendo aqui para agirmos de maneira grosseira, para sairmos impondo doutrinas ou argumentos de maneira dura. Não, eu estou dizendo viver o cristianismo e se posicionar de maneira clara que nós estamos seguindo Jesus. Pedro estava testemunhando os últimos momentos de Jesus aqui na terra antes de ser morto na cruz do Calvário. Os últimos momentos do ministério de Jesus aqui. Ele estava testemunhando. E como Pedro se portou naquele momento? Como Pedro agiu naquele momento? Lembram do que ele disse para Jesus? Poucas horas antes? E poucos dias antes, quando Jesus falou que ia voltar para Jerusalém, e ele falou, não volta que eles vão te matar. Jesus falou para ele, para trás, Satanás. Pedro, ele estava tão indeciso no posicionamento dele, ou em firmar o posicionamento dele, que ele muitas vezes estava vulnerável ao diabo. E Jesus, um pouco antes de ser preso, falou para os discípulos, vocês vão me abandonar. Um de vocês vai me trair e vocês vão me abandonar. O que Pedro disse para ele? Não. Esses aí, inclusive, foi grosseiro com os amigos dos discípulos. Esses aí podem te abandonar, eu não. Vocês acham que Pedro foi fiel e foi sincero quando ele disse isso para Jesus? Quando ele disse que não iria abandonar Jesus? Vocês acham que ele foi sincero? Sim. Pedro não mentiu. Pedro não estava sendo irônico nem falso. Mas qual que era o problema? Ele queria e até apoiava essa atitude, mas não estava preparado. Você hoje pode dizer, quando Jesus voltar eu quero ir para a nova terra, quero ir para o reino de Deus, eu quero viver na eternidade com Jesus. Quando vier a perseguição, ou quando o povo de Deus for, eu vou estar ao lado de Jesus. Pode até falar e pode até ser sincero isso. Mas você está preparado para isso? Enquanto nós não definirmos de que lado nós estamos,
e continuarmos olhando Jesus, andando com Jesus e vivendo um cristianismo com vida dupla, indeciso, indefinido, querendo agradar a todos, nós estamos fortalecendo uma situação agradável para Satanás. Nós estamos vulneráveis. Porque a única maneira de termos poder para vencer os difíceis desafios contra o pecado é pelo poder de quem? De Deus. Mas lembrem algo, o poder é de Deus, mas a escolha é de quem? Sua e minha. O poder é de Deus, mas a escolha é minha. Por que Pedro estava naquele lugar lá? Porque a escolha foi de quem? Dele. João até conseguiu colocá-lo lá dentro para ficar perto de Jesus, mas a escolha de ficar à distância, tendo um olhar distante, que mostrava indefinição, que mostrava insegurança, que mostrava relativismo, relatividade, foi de Pedro. Não foi de Jesus, nem foi de João, e muito menos daqueles servos que estavam ali provocando ele. Porque Pedro podia estar lá perto. Por que João não estava ali perto da fogueira também? Por quê? Porque ele estava perto de Jesus. Queridos, parece pouco, mas é algo significativo para nós. E nesse momento, nesse primeiro dia da semana, existe algo que nós precisamos fazer. É entender quanto somos amados por Jesus e quanto Jesus nos chama, vem para perto de mim, fica comigo, não fica longe, filho, não se distancia, filha, não fica negociando o meu relacionamento com você com outras coisas, filha. Defina, seja firme. Por quê? Então eu quero convidar você agora para ir para Romanos, capítulo 5, verso 8. Aqui Paulo nos declara uma das maiores revelações de amor e até mesmo da incapacidade humana de entender o amor de Deus. Que bom que Paulo foi inspirado. Romanos 5, verso 8. Olha o que diz aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Nós já estávamos do lado de Jesus, sendo nós ainda pecadores. Pedro estava ali, negando Jesus. Outros discípulos estavam correndo para todo lugar, 2 para Emaús e não sei mais. E Jesus, outros depois foram para o cenáculo, se trancaram lá. E Jesus estava morrendo por eles. Eles sendo ainda pecadores. Eu não tinha nascido ainda, obviamente. E Jesus morreu por mim. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Esta é a maior prova do amor de Deus por você. Se você nesse momento está sendo tentado ou tentada a duvidar que Deus te ama. Quem sabe nesse momento o teu coração se aperta diante do que você tem essa semana para resolver. Diante de um sentimento de abandono, de traição, de injustiça. E até mesmo se sentindo sem vontade de viver, tendo um vazio dentro de si, com ideias tristes a teu respeito. Então eu quero que você olhe para esse texto. Deus já te amava antes de você nascer. Amém. Deus já tinha um plano para salvar você antes de você nascer. Mesmo quando você era uma pecadora ou era um pecador. Mesmo ainda quando você se distancia de Jesus e se recusa a aceitar Jesus. Mesmo quando você questiona Deus, as doutrinas, a palavra de Deus, tenta argumentar e achar um caminho melhor, Deus já amou você. E quer prova disso? Muitos dizem assim, mas se Deus ama, mas se Deus fosse bom, então olha para a cruz. Deus revelou o seu amor lá na cruz. Eu trouxe um texto do livro Ciência do Bom Viver que me encanta e me impressionou e eu quero dividi-lo com vocês. Na página 56 está escrito o seguinte: ano após ano, tem lidado com a nossa fraqueza e ignorância, com nossa ingratidão e
extravios. Quem tem lidado com essa nossa atitude? Deus, ano após ano. Mas como Deus age? Como Jesus agiu quando Pedro ficou longe, e antes de negá-lo, já estava longe. Como que Jesus agiu? Será que Jesus amou Pedro? Diz assim, a página 56 desse livro: apesar desses desvios, que não seria bom, esses desvios, que não nos fazem bem esses desvios, que nos magoam esses desvios, apesar desses desvios, nossa natureza de coração, nossa negligência de sua santa palavra, como que Deus age, gente? Sua mão ainda se acha estendida para nós. Amém. Amém. Diz a palavra de Deus, as misericórdias de Deus são renovadas quando? Cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos, e é verdade. Se Deus, na sua misericórdia, não estendesse a sua mão e nos protegesse, Satanás e suas hostes caídas já teriam destruído a humanidade. E olha, o texto continua: a graça é um atributo de Deus, exercido para com quem? As indignas criaturas humanas. Eu sou amado por Deus porque sou digno disso? Não. Então, se você sentar na tua cadeira, olhando para a tela, ou para a tela do teu celular, agora você fala assim: ai, que vergonha, pastor, até de assistir um culto, de assistir um sermão desse, eu fiz coisas que não devia, eu tenho feito. Então, você é indigno, é indigna, eu sou indigno, bem-vindo ao time. E o que tem essas pessoas indignas, criaturas humanas? Não a buscamos, porém, ela foi enviada a quê? A procurar-nos. A graça é um atributo de Deus. Não é porque nós merecemos que Deus nos ama ou que Jesus morreu por nós. Não, nós somos indignos. Deus se regozija em conceder-nos sua graça. Aí outra coisa, não é assim algo que Deus faz: ah, tá bom, vou dar graça para o Marco, coitado dele. Não, é de coração, é uma expressão de amor de um pai. Não porque somos dignos, ela fala novamente, mas porque somos o quê? Completamente indignos. Não é mais ou menos, não é um pouquinho, é completamente. Essa frase, a gente precisaria colocar num quadro bem à vista de nós todos os dias em nossa casa. Olha o que diz aqui: nosso único direito à sua misericórdia é a nossa grande necessidade. Por que você precisa da misericórdia de Deus? Aliás, por que você tem direito à misericórdia de Deus? Porque você precisa da misericórdia de Deus. Porque Deus sabe que se você não tiver misericórdia dele, você some. Veja bem para aquilo que o pecado está fazendo para nós na humanidade, para pessoas que a gente ama, para esse mundo. Agora, mais um conflito aparecendo por aí, mais um país passando por mortes, um líder de um país aí que estava em conflitos internos, teve que fugir. Rebeldes tomaram conta do poder. Tem os problemas políticos, esse líder aí é uma pessoa complicada também. Mas vocês percebem que o mundo está em alvoroço? Termina um conflito aqui, começa em outro lugar, guerra nesse país contra outro país, ameaça daqui, ameaça dali, toda essa confusão. Se Deus não tem essa misericórdia por nossa necessidade, o que seria de nós? Toda criatura humana, diz aqui o livro A Ciência do Bom Viver, toda criatura humana é objeto de amoroso interesse por parte daquele que deu vida a fim de reconduzir os homens a Deus. Jesus morreu para pagar o pecado, para resolver o problema do pecado. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus morreu também por quê? Por que ele morreu? Para nos trazer de volta para os braços do Pai. Por um direito que nós não temos, e por uma incapacidade que nós não temos, mas pelo poder dele, diz João capítulo 1, verso 10 e 11, aqueles que o receberam, o que diz João?
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder é de quem? O poder é de quem? De Deus. Mas a escolha é de quem? Nossa. Vamos então para Romanos, capítulo 8, 24 e 25. Olha só. E se segurem na sua cadeira. Romanos 8, 24 e 25. A gente fala tanto de esperança, né? Ontem eu falei para os desbravadores, uma programação que eles tiveram à tarde e à noite, sobre esperança também. Não foi esse texto, foi um texto de Hebreus, mas aqui também Paulo fala. Romanos 8, 24 e 25, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Já viu? Não tem mais o que esperar. Paulo tinha um argumento grego, filosofia, que ele era muito bom nisso. E olha o que ele argumenta aqui, na argumentação dele. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Numa sociedade você precisa ter médicos, você precisa ter professores, você precisa ter engenheiros, advogados, técnicos, profissionais de todo tipo. Mas de nada adianta tudo isso, todos os profissionais, todos os recursos, se você não tiver esperança. E eu digo mais, não existe atitude sem esperança. Se você não tem esperança, você não faz. Pode ser a coisa mais difícil. Eu estou estudando à noite, trabalho o dia todo, mas eu tenho esperança de terminar meu curso e meu salário melhorar, ou receber uma promoção, ou trabalhar em algo que eu quero. Eu tenho esperança. Motivação é necessária, mas não existe motivação sem esperança. Olha bem para a palavra, motiva a ação. O que motiva a ação? Esperança. E aqui Paulo diz que nós cristãos precisamos ter esperança. Não porque temos tido uma prova visível, mesmo que Deus tenha deixado, Jesus tenha deixado sinais claros para nós no mundo que nós estamos vendo. Se nós não tivermos esperança, isso não vai adiantar. Se nós ficarmos à distância, isso não vai adiantar. Porque Jesus vai vir e nós não vamos estar preparados. Porque não estávamos perto do poder. Estávamos distante, vendo o poder à distância, vendo até milagres à distância, vendo palavras à distância, mais longe. O poder é de Deus. Mas a escolha é nossa. Nem tudo que vemos é revelação de Deus. E nem tudo que Deus revela, nós já conseguimos ver. Portanto, não conseguimos entender a amplidão da graça de Deus por nós. Mas é possível viver a esperança de que Ele se importa e olha com compaixão para você. Então, nesse momento, qualquer coisa que esteja interferindo na tua vida, seja um intruso na tua vida, tenha tirado o teu sono, te tira o conforto de viver, a vontade de viver, em nome de Jesus eu te digo, aqui, Ele se importa com você. E como Pedro, Jesus olha para você neste momento agora e fixa os olhos em você, porque Ele tem compaixão de você. E sabe por quê? Porque Ele sempre te amou. Não porque você tem sido bonzinho ou boazinha, não porque você tem feito obras de caridade, que são necessárias e são importantes, mas Ele te ama, porque esse é o caráter de Deus com seus filhos. É impossível Deus não amar você. Entenda isso. Qual é a história que você traz aí diante dessa tela, aqui para a igreja, neste momento? Que história é essa? É boa? É ruim? É triste? Você tem vergonha até de lembrar? De alguma maneira você não tem encontrado no cristianismo, na tua religião, felicidade suficiente? Jesus fixou os olhos em você. Porque Ele se importa com você, porque Ele conhece você e porque Ele sempre te amou. Independente de quem você seja, Ele já te amava. Eu estava em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul,
Depois de pregar, eu fui cumprimentar as pessoas à saída da igreja. E naquele momento ali um rapaz apertou minha mão e disse: pastor, posso conversar com você? Falei: claro, espera só me despedir das pessoas. Depois que eu terminei de me despedir, fui para um lugar mais reservado ali no pátio da igreja. Havia um banco, uma praça ali, umas árvores. Eu me sentei com ele ali, me lembra um banco de pedra assim, branco, desses que tem praça. A igreja tinha lá dentro, para um lugar ali para as pessoas se reunirem. Ele me disse: pastor, eu já fui adventista. Eu fiquei escutando, mas eu abandonei a minha fé. E foi devagar, pastor, ele disse para mim. Eu achava que lá fora, longe de Deus, as coisas eram mais agitadas, mais... Você sabe, né? Eu abandonei a fé e me envolvi com drogas, me tornei um viciado. E eu não conseguia já manter o vício, porque eu perdi o emprego, até minha família não me dava mais abertura. E eu comecei então a traficar. Me tornei um traficante, viciando outras pessoas para poder manter o meu vício. Só que nesse ambiente existe, claro, o controle, o domínio é de quem? Das forças do mal, do diabo. E mais cedo ou mais tarde a conta vem. E ele se perdeu nas suas vendas, não sei em que momento usou a droga e não pagou. Ele acumulou uma dívida enorme com os traficantes. E ele disse para mim aqui: pastor, hoje é meu último dia aqui nessa cidade. E eu resolvi voltar à minha igreja que eu já frequentei. E eu não sabia que você ia pregar sobre isso. Eu preguei sobre, não esse sermão, mas eu preguei sobre quanto Jesus ama você. E quanto Ele tem poder para mudar a tua vida. E eu vou embora daqui, pastor, porque se eu ficar aqui, eles vão tirar a minha vida. Os traficantes já estavam atrás dele, ele já estava se escondendo já há alguns dias. Porque a dívida era muito grande. E aí sabe o que aconteceu? Ele, naquele momento que ele estava conversando comigo ali, não era mais a preocupação com a perseguição ou o tráfico, os traficantes que estavam atrás dele. Ele disse para mim assim, a preocupação dele, desesperado, ele me perguntou: Deus me perdoa depois de tudo isso? Deus me perdoa depois de tudo isso? O que vocês acham, gente? Será que Jesus olhou para ele, fixou os olhos nele e disse: eu sempre te amei? Nunca Jesus quis que ele chegasse naquela condição. Consequências do pecado. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos todavia um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nesse momento Jesus está no Santo dos Santos, no Santíssimo, intercedendo por você e por mim. Porque Ele já derramou o seu sangue na cruz. O Cordeiro foi morto. Agora, o poder para salvar você já está à disposição. Mas a escolha é de quem? De Deus. Aquele dia eu orei com aquele rapaz embaixo daquela árvore. E disse: Jesus quer você perto dele. E sempre quis. Mesmo depois do que você fez. Ele pode perdoar você. Mas muda de vida. Nunca mais eu ouvi. Mas eu tenho certeza que Jesus o amou. E Ele ama você também. Não vá mais para longe do que você tem ido. Não fique na dúvida. Não fique na confusão. Não fique no relativismo. Defina de que lado você está e se aproxime de Jesus. Porque sem Ele, nós não somos nada. Mas entenda, Ele tem poder para mudar a tua vida. Mas depende da tua escolha. Vamos cantar o hino 464, por favor. Não desistir, vamos ficar em pé.
Você? Dias pensei em que triste te senti sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Amém. Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Você? Amém, aleluia. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus, amém. Logo Jesus vai chegar. Vamos juntos. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Antes de orar, eu gostaria de pedir algo muito especial para você que nos assiste, para quem está aqui também, para a nossa igreja. Dia 16 de dezembro nós iremos começar todo o trabalho de reforma aqui na igreja. Esses bancos sairão daqui e nós teremos uma grande reforma para a glória de Deus aqui. E eu quero pedir para você que ore por esse momento, para que Deus cuide daqui dos trabalhadores que estarão aqui, que os anjos fiquem aqui para que nada de mal aconteça, mas que nós sejamos tocados para darmos a nossa oferta, para trabalharmos em função dessa reforma, desse grande momento. Dia 16 de dezembro. Então, próximo sábado, dia 14, quarta-feira agora. Que dia que é? Acho que é 10? 11, acho que é 11, né? Hoje é 8, 9, 10, é 11. Quarta-feira é 11. Vamos ter culto aqui. No sábado 14, teremos uma linda cantata de Natal na hora do culto. Muito linda. E dia 15 teremos o culto de domingo aqui. E a partir do dia 16, nós teremos o culto na quadra aqui do lado do colégio. Mas somente aos sábados. Porque a logística que nós teremos que montar ali não dá para nós fazermos isso na quarta e no domingo. E toda essa estrutura aqui, lá embaixo, estará sendo utilizada para a reforma e nós não teremos condições de nos reunir. Então, a partir do dia 21, sábado 21, o culto será na quadra somente aos sábados. Final de janeiro, nós voltamos para cá. Ore para que Deus conduza e tudo seja para a glória de Deus. Vamos... Oi? Ah, sim, quarta e domingo, obrigado, Gê. Será transmitido, tá? Aqueles que nos acompanham, bem lembrado, aqueles que nos acompanham, teremos culto transmitido. Vamos orar. Senhor, é difícil para nós entendermos, descrevermos e até assimilarmos o Teu amor. Perdoa-nos, Pai. Porque é inexplicável para um ser humano amar como Tu nos amas. Perdoa-nos se às vezes temos tentado te entender ou comparar amor de homens falhos e fracos. Ajuda-nos a aceitarmos mesmo sem vermos, mas de entendermos que Jesus morreu por nós mesmo quando éramos pecadores. Isso é muito amor. Nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua graça, mesmo sendo imerecedores, mas nós precisamos. Então abraça-nos, Senhor, com a Tua misericórdia. Nos dá a Tua graça. Toca no coração de quem está comigo aqui neste momento, quem nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, Senhor. Uma filha que tem o coração apertado e até pensa que não tem mais esperança, como aquele rapaz que me procurou, que possa sentir o calor do Teu abraço nesse momento.
e sentir que realmente é amada. Fixa os olhos nele, Senhor, porque eu sei que tu fazes isso. Que ele sinta o teu olhar de amor. Nos dá a tua paz e a certeza que servimos um Deus que não nos abandona e que nos ama muito e sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, muita paz e muita presença de Jesus na sua vida.